Sexta-feira, no meu devocional, o Senhor me trouxe uma palavra com entendimento e com uma revelação que transformou bastante a minha perspectiva. Não que eu já não tivesse chegado perto, mas não dessa maneira. E aí o Senhor começou, Ele me levou para essas escrituras, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Que os homens, todas as pessoas, onde estivermos, nos considerem como ministros de Cristo e mordomos do mistério de Deus, dos mistérios de Deus. De novo, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, é requerido dos administradores que cada homem seja achado fiel. Observa que ele liga uma coisa na outra. E para a gente entender isso aqui de forma bem mais ampla, aí nós temos que vir aqui para Mateus 25. Eu vou ler na Nova Bíblia Viva. O reino dos céus pode ser ilustrado também como a história de um homem que ia para um outro país e então reuniu seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, divididos de acordo, olha só, divididos de acordo com a competência deles. E então partiu para a sua viagem. Então ele dividiu, ele entendeu que a capacidade de um era para 5, a capacidade de outro era para 2. A capacidade do outro era para 1. Por isso que a gente tem que mergulhar na palavra, porque às vezes nós podemos encontrar pessoas frustradas, elas estão murmurando e reclamando, mas na verdade elas não estão ampliando aquilo que está sendo colocado na vida delas. Elas não afiam o machado, elas não perseguem o que tem relevância. E aí o Senhor viu que um tinha capacidade para 5. Não adianta ele dar 5 para aquele que tem capacidade para 2, porque vai se perder, vai arrebentar, a pessoa não dá conta. Não adianta ele dar 5 para quem tem capacidade para 1. Essa pessoa ainda não tem mente, não tem a competência como está escrito aqui. E muitas vezes está relacionado exatamente à fé em crer que lhe pode ser confiado mais. Mas uma mente limitada, preguiçosa, vai estagnar e parar num ponto onde, por fim, vai sair, infelizmente, muitas vezes, reclamações por conta das frustrações. E a pessoa fica lá questionando algo que não deveria ser questionado. A própria Bíblia já está apresentando. O homem que recebeu... Bom, então partiu para a sua viagem. Um homem que recebeu 5 talentos, saiu imediatamente para negociar e ganhou outros 5 talentos. O homem que tinha 2 talentos ganhou outros 2 talentos. Mas o homem que tinha recebido 1 talento saiu e cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro para guardá-lo em segurança. Então você está vendo que o Senhor está falando aqui de mordomia, de administradores. Mordomia é um princípio, ou seja, o Senhor nos chamou para sermos administradores de tudo, não donos, administradores. Então, quando você
Eu vou terminar de ler e você vai entender muito bem. Mas eu já quero que você fique com isso aí na sua mente. A definição primária para fiel é multiplicar. E você vai ver na conclusão desse texto. Ou seja, quando você pensa em fiel, você pensa em multiplicar, em multiplicação. Claramente você vê isso aqui. Aí, você vai ver a Bíblia comparando, ele fala do joio, é o ímpio. O trigo, ele está falando do justo. Muito bem. Aqui, quando ele fala de talento, ele está falando de uma habilidade. Que na Bíblia, você vai encontrar no grego, dom é carisma, carisma. É um dom. E Deus derrama carisma em nós, Ele nos dá o caris. Uma unção que nos capacita. Então, Ele nos dá habilidades. Todos nós viemos com habilidades. Mas aqui você vai ver ele usar a expressão talento para dinheiro, para o peso de algo. Então, o talento tinha o quê? 35 quilos. Se eu pegar uma média do câmbio, vou fazer uma média, pode dar aproximadamente 35 quilos, aqui falando de prata, porque talento, então 35 quilos de ouro ou 35 quilos de prata. Vamos falar da prata aqui. Que dependendo da tradução, você vai encontrar um saco de prata, 5, 2. Cada talento, 35 quilos. Isso vai dar uma média de 450 mil. É valioso? Deus não espera que você pegue um saco com 450 mil e coloque num lugar qualquer, numa garagem, com o portão aberto, jogado lá, que você trate de qualquer maneira. Ele espera que você invista, que você multiplique. Bom, o homem que recebeu 5 talentos saiu imediatamente. O que recebeu 5, a cabeça dele. Ele saiu imediatamente. Isso aqui faz toda a diferença. Ou a agilidade, ou a rapidez de multiplicar o que lhe foi confiado. Imediatamente para negociar e ganhou outros 5 talentos. O homem que tinha 2 talentos ganhou outros 2 talentos. Então, o homem que tinha 2 ganhou outros 2. Mas o homem que tinha recebido 1 talento saiu e cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro para guardá-lo em segurança. Depois de muito tempo, o senhor deles voltou da viagem e chamou os 3 para prestarem contas. O homem a quem ele tinha dado 5 talentos trouxe-lhe outros 5 e disse: o senhor me confiou os 5 talentos, veja, aqui estão mais 5. O senhor elogiou o servo muito bem. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito.
venha festejar com seu senhor. Depois veio o homem que tinha recebido 2 talentos e disse: patrão, o senhor me deu 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. Muito bem, servo bom e fiel, respondeu o seu senhor, você foi fiel. Fiel. Como? Multiplicando. A definição primária para fiel é multiplicar. Quem disse isso foi Jesus. Você foi fiel no pouco, agora eu lhe darei muito mais. Venha festejar com seu senhor. Então o homem que tinha recebido 1 talento disse: patrão, eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe ou não plantou e junta ou não semeou. Você está vendo que uma pessoa que é movida pelo medo, eu tive medo. Toda pessoa que é movida pelo medo, ela julga os outros. Então ele com medo de errar, ou com medo de dar errado, com medo de sei lá o que ele julgou o coração do seu senhor. E aí ele usa da própria fala dele, né? Então o homem que tinha recebido 1 talento disse: patrão, sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou? Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento na terra, e aqui está ele. Lembre-se que nós vamos ser julgados no final pelo que nós fomos chamados para fazer e não fizemos. Mas o seu senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Já que sabia que eu colho, ele usou a própria perspectiva dele, o próprio argumento, a própria desculpa dele, né, para justificar a sua negligência. Porque na Bíblia você pode encontrar o preguiçoso, mas pode encontrar a tradução que é o mesmo sentido de negligente. Servo mau e preguiçoso, já que sabia que eu colho onde não plantei junto, não semeei, você devia pelo menos ter posto o meu dinheiro no banco, de maneira que eu pudesse ganhar algum juro. Tirem o talento deste, isso aqui, deste homem, e deem ao homem que tem 10. Você não vai dar para o que tem 2 e multiplicou para 4. Não, você vai dar para quem tem crescido e usado bem, aumentado cada vez mais a sua competência, porque tem aproveitado o que Deus tem dado. Ele não fica lá parado, ele sai imediatamente. Porque aquele que usa bem o que lhe dão, a este será dado ainda mais. Se você usa bem o que Deus está dando a você, vai ser dado ainda mais. Isso é Bíblia. E terá grande quantidade. Eu vou repetir. Porque aquele que usa bem o que lhe dão, a este será dado ainda mais e terá grande quantidade. Mas o homem que é infiel, ao homem que é infiel, foi o que não multiplicou. Até mesmo o pouco que tem será tirado dele. O pouco que ele tem vai ser tirado e vai ser dado para quem tem mais. E ainda termina dessa maneira terrível: e joguem o servo inútil, como mau, o que não multiplicou e enterrou, é chamado de mau, preguiçoso, negligente, inútil, lá fora no escuro, ali haverá choro e ranger de dentes. Olha como afeta a eternidade da pessoa. Então,
Ao ouvir fiel, você deve pensar imediatamente em multiplicar. A descrição, a definição primária para fiel é multiplicar. Aí no grego, a palavra preguiçoso significa atrasar. Eu fiz questão de pegar ainda os detalhes, porque a gente precisa prestar atenção nisso e levar para a nossa vida. Atrasar, ser lento, atrasado, displicente. É aquele que não se envolve no que vale a pena, mas recua. Toda vez que ele está diante de algo que vale a pena, ele recua para se envolver com o que vai arrancar dele. É uma atitude apática, indiferente, letárgica, morna. Ele está sempre ali, no meio, ele não vai nem para lá nem para cá. Mal significa aqui possuir uma falha grave, consequentemente, se tornar inútil. Os que multiplicam são considerados bons, fiéis ao seu mestre. E o que o Senhor está falando aqui, somos filhos de Deus, né? E fomos chamados para representá-lo com o que Ele colocou nas nossas mãos. E aí o que nós temos feito? Nós temos cumprido com o nosso propósito? Gente, isso é tão sério que eu tenho que esticar um pouco mais. A figueira estava verdinha, diz a Bíblia. Quando Jesus foi procurar fruto nela, ela estava verdinha. Mas ela não estava cumprindo com seu propósito, que é produzir figos. E ele deu uma ordem para quê? Para que ela secasse. Queridos, a mulher samaritana, ela estava gemendo do lado da fonte. Quando você lê nas Escrituras, você vai ver que o servo de Abraão encontrou a mulher, a Rebeca, a mulher de Isaac, na fonte. E ela estava lá sem fazer nada? Não, ela estava lá para servir, tanto que ela quis servir e servir os 10 camelos. Jacó encontrou a Raquel na fonte, cuidando do que? Das ovelhas do pai. Moisés encontrou a mulher dele onde? Numa fonte, onde ele ajudou também, porque estavam ali com as ovelhas e tinha algumas pessoas, alguns homens importunando. E ele agiu. Observe que elas estavam realizando algo. Mas quando você pega a mulher samaritana, ela está com o seu cântaro, com a sua garrafa, carregando aquela garrafa para lá e para cá, à beira do poço, na fonte, e com sede. Porque quem vive pela necessidade, vai viver essa vida pequena. Sempre carregando a sua garrafa. E ao invés de ser o fruto, quer comer o fruto. Que foi o que aconteceu lá no Éden. Eles foram levantados, o homem foi levantado para ser extremamente, está escrito, frutífero, abundante, para governar, para dominar. E ao invés dele frutificar, cultivando, ele come do fruto para suprir uma necessidade que ele achava que tinha, mas na verdade ele não tinha. Ele foi
com a mulher em busca daquilo que eles achavam que precisavam, quando na verdade eles já tinham tudo o que eles precisavam. A pior coisa é quando uma pessoa sai em busca do que ela não precisa, mas ela acha que precisa. Essa mulher, ela vivia correndo atrás de suprir as suas necessidades. Queridos, o nosso país tem se tornado o campeão mundial de ansiedade, de frustração, de ansiedade e depressão. Pode fazer aí, você mesmo pode fazer sua pesquisa. Está atingindo, se já não atingiu, se tornou o número 1 em depressão no ambiente corporativo. O número de afastamentos só aumenta. Essas pessoas estão na fonte e estão sendo diagnosticadas com burnout. Essas pessoas estão na fonte e elas estão pedindo afastamento porque elas estão frustradas e depressivas. Elas estão na fonte. Mas por quê? Porque tudo que elas fazem na vida é carregar a garrafa delas. Estão morrendo aos poucos na fonte. Tem muita gente morrendo aos poucos na fonte. O Senhor encontrou talvez a mulher mais deprimida e derrotada da Bíblia numa fonte. Essa mulher samaritana, ela tinha problemas em todas as áreas de relacionamento, na vida sentimental dela, claramente na vida financeira dela, a vida espiritual dela era uma derrota, ela achava que para adorar o Senhor tinha que ter um lugar específico com isso ou aquilo. Era uma confusão na cabeça dessa mulher. E carregando a sua garrafinha. Frustrada em todas as áreas da vida. Não tinha uma área dessa mulher que ia bem. Por quê? Porque ela dessignificou a vida, achando que era para sobreviver. E não é o que muita gente tem vivido, e Jesus falou, não, se for para você viver para sobreviver, você está vivendo pior do que um pardal, um lírio. Vá aprender com os pardais, com os lírios. Que eles não fazem nada do que você acha que é preciso e eles não têm falta de nada. Se você for viver, disse Paulo, se a sua vida se resume só para as coisas desta vida, você é um miserável. Ele disse. E Jesus disse, não viva a sua vida para o que você vai comer, beber e vestir. Viva a sua vida num nível alto. Busque a Deus em primeiro lugar, não se preocupe com amanhã. E você vai ter uma grande vida. Jesus disse, para de gastar a sua vida acumulando aqui. Acumulando o que a ferrugem vai corroer, o que a traça vai comer, o que o ladrão vai roubar. Essa mulher sobrevivia. Aí Jesus chega pedindo água para ela. E é tão interessante que Jesus no final você vai ver que ele não bebe nem come. Ele só quer mostrar para ela que o que ela estava buscando, ela sempre tinha falta. Ela sempre tinha falta. Mas que o que ele oferecia era que ela saísse de perto da fonte para se tornar uma fonte. E ele disse isso. No último e mais importante dia da festa, ele se levanta e vê aquele povo apático e ele grita o quê? Quem
tem sede, venha. E se vocês creem em mim, rios de água viva vai fluir de vocês. Vocês vão se tornar a fonte. Jesus levantou-se, eu fico imaginando ele vendo aquele povo oferecendo sacrifícios, e numa frustração insuportável. Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu vou transformar você numa fonte. E você vai ver que quando a mulher entende isso aqui, a primeira coisa que ela faz é deixar o cântaro, ela deixa a garrafa. Como um símbolo de quem não vive mais pela necessidade. A Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Jesus passou por Samaria como um rio. E Ele nos chama a passar pelos lugares e passar pela vida como um rio. Como uma fonte que jorra. É um rio que chega nos transformando em fonte. E não nessas pessoas que estão sempre sedentas porque não soltam a sua garrafinha, o seu cântaro. Jesus está deixando claro para aquela mulher: eu quero, ao invés de você carregar uma garrafa, eu quero que você se torne uma fonte. E nós vamos entender essas coisas para sairmos desse lugar pequeno. Eu estava vendo também um dado muito importante. Eu não sei como que está agora, eu vou lembrar disso agora, acho que foi em 2024, uma coisa assim. Cerca de acho que quase 40 mil velhos no Japão morreram sozinhos. Alguns só foram descobertos. Descobriram que tinham morrido. O mais cedo foi cerca de 10 dias. Tem gente que só foi descoberta 1 ano depois. Hoje eles estão trabalhando uma síndrome severíssima no Japão. A população está envelhecendo. Basicamente uma população de velhos, solitários, que estão morrendo sozinhos, completamente sozinhos, que até para descobrir está levando tempo demais. O corpo já se decompôs, já desandou tudo. Porque essa é uma síndrome que está tomando todo mundo. Gente entrando no seu auto-isolamento induzido. E, na verdade, na psicologia, você sabe que uma pessoa, quando ela se esconde, ela quer ser vista, né? Na verdade, ela quer ser vista, ela quer ser lembrada. Só que quanto mais ela vai para o seu auto-isolamento induzido, mas ela vai se distanciando das pessoas, mais sozinha e doentes, porque lembra de um estudo que Harvard fez e soltou há uns anos atrás? Foram 75 anos de estudo, de pesquisa para descobrir o segredo da felicidade. E eles descobriram que as pessoas mais felizes eram as que tinham bons relacionamentos com família, com amigos, inclusive em comunidades, como na igreja, pessoas
que estavam ativamente na igreja, cultuando, fazendo o bem para as pessoas, eles chegaram à conclusão que as pessoas que se relacionam bem são as pessoas mais felizes, não as que têm mais dinheiro, tudo o contrário do que muita gente pensa. As que têm carrões e joias, e viajam e têm mansões, não. As que têm relacionamentos sólidos. Estão vivendo a vida além delas. E tem uma doença silenciosa, satânica, que está tomando conta das pessoas. Que tem levado elas para esse lugar. Elas estão frustradas, ansiosas, deprimidas, e aí elas começam o quê? A fugir. Fugir das pessoas. E elas não querem se relacionar, e elas vão se afastando da família, ou algumas não querem construir família, não querem filhos, não querem, e vão vivendo essa vida, e está cobrando caro. E no final, quando você chega perto, qual é a raiz disso tudo? Necessidade, gente que sobreviveu, porque uma pessoa que vive pelas necessidades delas, elas vão atrapalhar tudo. Elas vão gerar tanta frustração, ansiedade, depressão, angústia de todo tamanho, doença. Aí elas vão... Porque a minha necessidade, a minha expectativa foi frustrada. Aí então o que ela faz? Ela se afasta das pessoas, ela se afasta da família, ela se afasta da igreja. Porque ela gera uma expectativa com base na sua mentalidade escrava, e escravo só vive com a garrafinha, é a sobrevivência que o guia. E não o propósito. A sobrevivência e não o propósito. E o Senhor nos mandou aprender com pássaros, com lírios. Está lá. Queridos, Jesus nos ensinou a viver uma vida uma vida que tem propósito. E se você não viver uma vida que tem propósito, você vai viver igual os discípulos que passaram pela cidade. Como eles foram para a cidade só atrás de comida de necessidade, eles não afetaram ninguém. E aí quando eles chegam e pegam Jesus falando com a samaritana, eles ficam desconfiados, achando aquele estranho. Não é como muita gente vive a vida? Quando ele vive só por necessidade, ele não entende o que Deus está fazendo. Daqui a pouco ele está desconfiando dos outros, está desconfiando de Deus, até do próprio Deus. E aí você lê lá o texto, eles falam, Senhor, ó, come aqui. Não, a minha comida, ó, o que ele fala, ó, eu tenho uma comida que vocês desconhecem. Vocês ainda não conhecem essa comida que eu tenho. Aí eles não entendem nada. Ai, será que alguém trouxe comida para ele? Você vê que tem gente que a falta de discernimento, de visão revelada, está arrebentando com a pessoa. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mexe, come alguma coisa. Está vendo que tudo gira em torno para eles de necessidade. Mas eles dizem, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Vocês ainda não conhecem o que realmente alimenta o ser humano. Porque, por fim, Jesus não bebeu e não comeu. E aí ele fala assim, ó, a minha comida. Aí você vai ver eles dizendo, mas será que alguém trouxe comida para ele? Tudo gira em torno de comida.
de necessidade. Mas como é que eu vou pagar minha conta? Como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou fazer aquilo? E aí, então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Jesus está falando de uma comida que eles não conhecem. Alguém trouxe comida, que comida é essa? Será que é muito boa? Será que é melhor? Está vendo qual é a cabeça? Será que é melhor do que a que nós fomos comprar? E aí Jesus responde, a minha comida, o que me satisfaz, o que preenche a minha vida, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a obra. Ao invés porque olha só, a necessidade da nossa vontade, não a vontade das nossas necessidades. Algumas pessoas vivem da necessidade da sua vontade e não têm a necessidade da vontade, que é a vontade de Deus. A necessidade que o guia é das vontades dele. Ele não tem necessidade da vontade de Deus. Em vez de ele viver com a necessidade da vontade de Deus na vida dele, ele vive com aquela vontade de suprir as suas necessidades o tempo todo. E você sabe que se você viver dessa maneira, nunca vai suprir. E aí você vai terminar como amargurado, desconfiado, frustrado. O Senhor está falando uma coisa com você, você está entendendo outra. O seu problema é um e você está focado naquilo que não é o seu problema, porque o que está gerando, essa pessoa que vive por necessidades, ao invés dela estar desenvolvendo os talentos dela, ela está enterrando. Ao invés dela estar crescendo e focada no que é relevante, ela está totalmente desfocada no que é irrelevante, no que não muda a vida dela. Os discípulos não afetaram ninguém. Eles estavam ainda com a cabeça de comer do fruto e não ser o fruto que alimenta. Coisa que mudou na cabeça da mulher. A mulher deixou o cântaro porque agora ela decidiu, ao invés de viver à beira da fonte, ser a fonte. Agora ela se tornou a fonte. E não é o que o Senhor tem chamado todos nós? Ao invés de você correr atrás do fruto, querer comer o fruto, você se torna o fruto. Ao invés de você viver à beira de uma fonte, você se torna a fonte. E ela afetou uma cidade inteira, e os discípulos não afetaram ninguém, porque eles foram para a cidade apenas para suprir suas necessidades. Escuta, se nós não mergulharmos fundo na verdade, o que vai acontecer? O que está acontecendo com o mundo? O povo está tendo as suas, por correr atrás de necessidades, de viver à beira, correndo atrás de uma fonte ao invés de ser a fonte, comendo o fruto ao invés de ser o fruto, estão se frustrando, se tornando cada vez mais amargos, decepcionados, porque eles criam uma expectativa e depois a expectativa é frustrada, porque eles geram um Deus que não é o Deus vivo. Queridos, até Jesus, quando você vê ali na cruz dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Você vê alguém que está tendo a sua expectativa frustrada, mas ao mesmo tempo ele vira e diz, Pai, eu entrego o meu espírito. Enquanto nós não
Deus verdadeiro e não Deus que nós criamos. Nós não vamos dizer: Pai, eu entrego o meu espírito. Quando pensar em fiel, pense em multiplicar, porque o significado primário da palavra fiel, o significado de fiel é multiplicar o que Deus colocou em nós. É ser a fonte e não viver na fonte. É ser o fruto e não correr atrás de comer do fruto. Solta a garrafinha. Você quer uma grande vida? Solta a sua garrafinha. Senão você vai terminar. Enquanto essa mulher não soltou a garrafinha dela, o cântaro dela, ela não se tornou a fonte. Ela não precisava mais viver naquela fonte. Ela vai para a cidade e ela contagia todo aquele povo. Sabe o que me encanta? Jesus não falou do comportamento daquela mulher, não falou nada. A mulher não passou por um estudo bíblico, a mulher não fez teologia, a mulher não fez nada disso. Você está vendo como as pessoas estão enganadas? O que você acha que você precisa não é o que você precisa. Você só precisa entender que você está aqui para ser a fonte. E que se você crê na verdade, rios de água viva vão fluir de você. E você vai ser tão suprido, tão realizado, completo, que você não vai mais andar para lá e para cá com a sua garrafinha. Você vai multiplicar o que Deus deu a você. Você não vai enterrar nada. Você não vai viver. A mulher entendeu o que o Senhor estava dizendo. E os discípulos falaram: que comida é essa? Será que é mais gostosa que a gente comprou? Eu não sei. Você está vendo? Os caras eram os discípulos, eram os obreiros de Jesus. Tudo obreiro. Focados em coisas irrelevantes, perdendo o principal. Porque a mente que vive em busca só de necessidades é uma mente escrava. É uma mente escrava. E aí a pessoa está aí perguntando por que ela está sempre na fonte, e sempre naquela luta, e não vai, é o financeiro que não vai, é a família que não vai, é não sei o que não vai, e isso, aquilo não vai, mas não vai, filho, porque a sua cabeça é de um escravo vive por necessidades. O filho não, o filho sabe que é herdeiro. O filho não briga para sentar na mesa, o filho não briga por herança, que é dele, o filho, estou falando de filho, não esses aí que têm a mente de escravo. O filho não, o filho sabe que é herdeiro, ele vive em paz, ele sabe o que é dele, ele sabe o lugar dele. Em nome de Jesus. Você vê que o Senhor descreve aquele que não multiplicou nada, que foi colocado na vida, como mau, preguiçoso, negligente, inútil. Isso é triste, passar pela vida, não acrescentando nada, não fazendo a diferença. Deus não te abre uma porta para suprir sua necessidade. Escuta o que eu estou te dizendo. Isso é Bíblia. Ele não abre uma porta. Ele não coloca você num lugar para suprir a sua necessidade, mas para você ser a fonte naquele lugar. Enquanto muitos não entenderem isso de forma revelada, vão continuar com o seu cântaro, a sua garrafinha para lá e para cá.
E o Senhor está falando da necessidade de cumprir com a vontade do Pai. E a pessoa só entende em suprir as necessidades da sua vontade. Enquanto o filho tem necessidade de cumprir com a vontade do Pai a sua obra, o escravo só busca suprir as suas necessidades. Ele vive no modo sobrevivência. Tudo para ele é sobreviver, é pagar conta, é promoção, é comprar trem, é fazer mais do que... Ele não vive uma vida plena, por isso que ele está doente. Ele está frustrado, ele está cansado. Porque ele ainda não se viu como a árvore que frutifica e alimenta, como a fonte que jorra. Mas aquele que vive, você pode escolher se é a fonte que jorra ou viver com a sua garrafinha todo dia tendo que ir lá encher para suprir sua necessidade. Tem gente que ele escolheu carregar a garrafa ao invés de ser a fonte. Deixa Deus ministrar seu coração. Entenda a mensagem do Espírito Santo. Fiel, pensou em fiel? Pensou em multiplicar. Com a mão no coração. Espírito Santo, nesta manhã maravilhosa de ceia em que eu abro o nosso jejum da manutenção dos projetos conquistas, para a glória do teu nome, nós temos a alegria de estar aqui para cultuar e engrandecer o teu nome, louvar-te com o nosso coração rasgado e entregue. Eu peço que na abertura deste cultivo, cultura, é tudo a mesma coisa, porque o teu povo, quando cultua, gera cultura, cultiva a verdade. Eu oro para que a palavra tenha entrado, ministrado os corações, dado discernimento, visão ampliada, temor profundo, e que deste jejum, deste dia, as pessoas que estão aqui, neste dia tão importante, que nenhuma saia da mesma maneira, com a mesma mentalidade escrava, mas que saiam filhos por aquela porta. Que seja um dia de crescimento, de abundância, de progresso, de rompimentos, de libertações para a glória do teu nome. Toca profundamente os corações. Cubra cada um com teu sangue, acampa os teus anjos aqui, se manifesta poderosamente. Fala. Discina nos corações. Que nenhum fique como os discípulos. O Senhor falando de algo tão profundo e eles entendendo de forma tão rasa, porque a cabeça deles girava só em torno deles, das necessidades deles, em torno da mediocridade deles, da escravidão que era a mente deles. Passa do teu sangue aqui, se manifesta poderosamente. Toca os nossos corações. Fala, clareia, dá discernimento, revelações profundas. E levanta um povo forte, que decidiu ser a fonte, ser o fruto, dar o fruto, viver de forma abundante, não como a figueira, que até estava verdinha, mas não tinha fruto. Não estava cumprindo com o propósito dela. O Senhor não quer folhas por folhas, o Senhor quer frutos. Vem, Espírito Santo. Que a tua presença seja real,
ocupa esse lugar e transforma-nos poderosamente. Porque o sentido de estarmos aqui é isso: crescer no Senhor. Não é só te louvar, mas o Senhor ser formado em nós, para que possamos representá-lo em toda parte e sermos o suprimento em toda parte. Em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo. Eu te amo, louvado seja o teu nome. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.